Porque os demônios pediram os porcos a Jesus. A fascinante história de Jesus expulsando a legião de demônios para um grupo de porcos é encontrada em Lucas. A história começa enquanto Jesus viajava na região montanhosa a leste do Rio Jordão. Esta é a área predominantemente gentílica da Decápole, as cidades gentílicas da região mais ampla. Em seguida, eles navegaram para o país das guarnições, a leste da Galileia. Agora, quando Jesus desembarcou, foi abordado por um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios. Por muito tempo, ele não usava roupas e não vivia em uma casa, mas entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele gritou com uma voz terrível das profundezas da garganta e caiu diante dele em pavor e terror. Ele gritou alto: "Que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." A essa altura, Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois o tinha agarrado violentamente várias vezes. Ele estava sob guarda, amarrado com correntes e algemas, mas quebrava as amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Lucas 8, verso 26 e 29. Esta é a descrição mais aprofundada de um homem sob o controle de um demônio que encontramos na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem havia sido possuído por um demônio. Ele não usava roupas e vivia mais como um animal selvagem do que um ser humano. Ele não vivia em uma casa, era levado para o deserto pelo demônio. Contrariando a lei judaica e a inclinação humana natural, o homem continuava a viver entre os túmulos, entre os decadentes e os mortos. O homem possuía níveis sobrenaturais de poder, quebrando suas amarras. Ele estava atormentado a ponto de se destruir. Marcos 5, verso 5. Noite e dia, ele gritava constantemente entre os túmulos e nas montanhas, ferindo-se com pedras afiadas. O homem tinha uma força incontrolável, pois frequentemente era amarrado com correntes nos pés e com correntes. Ele rasgava as correntes e quebrava as algemas em pedaços, e ninguém era forte o suficiente para subjugar e domar ele. Marcos 5, verso 4. Esse indivíduo costumava ser residente da vila junto com os outros habitantes. No entanto, devido ao seu comportamento errático e selvagem, as pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Eles o acorrentaram para evitar que ferisse outras pessoas, mas ele conseguiu se soltar das correntes várias vezes. No final, conseguiram expulsá-lo da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve que ele era conduzido pelos demônios, da mesma forma que um cavalo é guiado por seu cavaleiro, ou um navio é remado por sua tripulação. Também lemos que encontrou um certo homem. Isso sugere que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído por Jesus. O homem não conseguia se libertar, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito impuro. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes." Este era o espírito demoníaco dentro do homem possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, às vezes, manifestará sua própria personalidade por meio da personalidade do corpo hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo de hoje, devemos ter cautela para não ignorar o problema nem colocar um exagero excessivo na suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como uma pessoa se torna possuída por demônios. Superstição, supostamente inofensivos jogos e práticas ocultas, espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a decepção para o crente e perigo demoníaco real para o incrédulo. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas, porque há algo lá que parece funcionar. Infelizmente é alguém em ação, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo quer uma lata de spray.
Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam os homens porque desprezam a imagem de Deus e tentam degradá-lo e deformá-lo. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos, manchar a imagem de Deus, mas suas táticas são restritas em relação aos cristãos. Os espíritos demoníacos foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz, embora possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade. Colossenses 2, verso 15. Quando ele desarmou os governantes e autoridades, aquelas forças sobrenaturais do mal operando contra nós, ele fez um exemplo público deles, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, triunfando sobre eles através da cruz. Lemos: "Eu te imploro, não me atormentes." Isso foi uma observação irônica, porque o homem era frequentemente afligido pelos demônios, dominando-o em corpo, mente e alma, mas ele pensava que Jesus poderia atormentá-lo. Lucas 8, versos 30 e 33. Então Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles continuamente imploravam a ele para não ordenar que fossem para o abismo. Agora, uma grande manada de porcos estava pastando na montanha. O demônio pediu a Jesus permissão para entrar nos porcos, e ele lhes deu permissão. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo barranco íngreme para o lago e se afogou. Qual é o seu nome? Para obter autoridade sobre o demônio e libertar a pessoa possuída, os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio. No entanto, Jesus não usou o nome que aprendeu nessa troca. Ele tinha autoridade sobre os demônios que ia muito além das superstições da época. Jesus provavelmente perguntou o nome do demônio para entender a amplitude completa do problema. Sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas uma legião romana normalmente consistia em 6.000 homens. Isso sugere que o homem estava possuído por um grande número deles. Eles imploraram para que ele não os ordenasse a sair para o abismo. Os demônios que habitavam esse homem não queriam ser aprisionados no abismo, que é o poço sem fundo descrito em Apocalipse 9, verso 11. Aparentemente, é algum lugar de aprisionamento para certos espíritos demoníacos. Apocalipse 9, verso 11 afirma: "Eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, o poço sem fundo." Em hebraico, seu nome é Abaddon, destruição. E em grego, ele é chamado Apolion, destruidor. Esses demônios não queriam se tornar inativos. Embora seja outro inferno para o diabo estar ocioso, ou de outra forma, um mal ocupado, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que demônios podem habitar corpos de animais pode parecer estranha, mas esse conceito também é mostrado em Gênesis 3. Também era apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos. Observe que os demônios nem sequer podem afligir porcos sem a permissão de Deus. Como um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus, quão pequeno é o poder da malícia deles a ser temido por aqueles que têm Deus como sua proteção e protetor. Satanás preferiria afligir porcos do que não fazer mal algum. Ele é tão aficionado pelo mal que trabalharia isso até em animais, se não pudesse fazê-lo em homens. Jesus permitiu isso porque o momento da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria na cruz. Colossenses 2, verso 15, nos diz que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses 2, verso 15 declara: "Quando desarmou os governantes e autoridades, aquelas forças sobrenaturais do mal operando contra nós, ele fez um exemplo público deles, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles através da cruz."
Os espíritos demoníacos fizeram com que a manada de porcos agisse de maneira errática, fazendo com que corressem descontroladamente pelos declives íngremes em direção ao lago, onde acabaram se afogando. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, que eram como o comandante deles, Satanás, cujo objetivo é roubar, matar e destruir tudo em seu caminho. João 10, verso 10 diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, até transbordar." Isso mostrou a verdadeira intenção desses demônios. Eles queriam destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns acham que isso foi injusto para o proprietário dos porcos, mas os donos dos porcos perderam sua propriedade e aprenderam com isso como Jesus valorizava a vida do homem mais do que um rebanho. Lucas 8, verso 34 e 37. Quando os pastores viram o que aconteceu, fugiram e contaram à cidade e ao campo. As pessoas saíram para ver o que aconteceu. Elas chegaram a Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e ficaram assustadas. Aqueles que viram contaram a eles que o homem possuído por demônios tinha sido curado. Então, todas as pessoas da região dos Gerazenos e do distrito ao redor pediram a Jesus que partisse, porque estavam dominadas pelo medo. Então Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. Eles estavam com medo e foram tomados por um grande temor. Estavam mais assustados com um homem liberto do que com um homem possuído. Ficaram aterrorizados ao ver o homem em seu juízo perfeito sentado aos pés de Jesus. Estavam incertos sobre o que fazer. Segundo suas superstições, o demônio deveria ter a vantagem sobre Jesus, mas não teve. Tiveram dificuldade em aceitar isso. Então, toda a multidão pediu a Jesus que partisse. Parecia que não se importavam de ter esse homem possuído, atormentado entre eles, mas se importavam de ter Jesus por perto. Então pediram a ele que fosse embora, e ele o fez. O trabalho que Jesus fez havia reunido toda a multidão, e todos se reuniram para falar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Aqui estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a própria bênção deles. Horrível era a oração deles, mas ela foi ouvida, e Jesus partiu de suas terras. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes elas afastam Jesus, e ele pode partir se for pedido. Lucas 8, verso 38 e 39. Mas o homem de quem os demônios tinham saído continuou a implorar, suplicando para ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para casa e conte sobre todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Então, o homem partiu proclamando por toda a cidade as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. O homem de quem os demônios tinham saído. Esse é um nome maravilhoso. Talvez pelo resto de sua vida, esse homem seria conhecido por um nome que lembrava a grande obra de Jesus por ele. Inicialmente, esse homem, antes possuído por demônios, sentou-se aos pés de Jesus, mas depois apenas queria estar com Jesus, seguindo-o como discípulo. Lucas 8, verso 35. As pessoas saíram para ver o que aconteceu. Elas vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e ficaram assustadas. O anseio deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava apenas interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas após seu encontro com Deus, ele ganhou Jesus para si mesmo. Jesus, no entanto, o repreendeu e disse para ele ir embora, apesar de o homem ter um bom motivo para querer seguir Jesus. Jesus estava ciente de que o ministério que ele estava fazendo por sua própria família e pela comunidade tinha muito mais significado do que qualquer outro trabalho que ele estava fazendo.
Às vezes, pode ser desafiador para nós compreendermos a forma como Deus opera. Jesus atendeu ao pedido equivocado dos habitantes da cidade que oraram para que ele os deixasse, e ele o fez. O homem de quem os demônios tinham saído fez um pedido piedoso para que pudesse estar com ele, e Jesus disse não a essa oração. Naturalmente, as razões para isso se devem ao fato de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentílicas de uma maneira que Jesus e seus discípulos não podiam ser. Se ele tinha medo, e eu sinto uma certeza moral de que ele tinha, de que os demônios poderiam retornar, então, claro, ele ansiava estar com Cristo. Mas Cristo tira esse medo dele, e tão bom quanto diz a ele: você não precisa estar perto de mim, eu curei tanto que você nunca mais ficará doente. Ele partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. Este foi um grande testemunho a ser compartilhado e uma mensagem que todo seguidor de Jesus deveria ser capaz de pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, porque essa foi a única razão pela qual Jesus veio para este lado do mar da Galileia. Sua história também mostrou que, com Jesus, ninguém está além da esperança, pois se esse homem pôde ser mudado, então qualquer um pode. Jesus disse a ele para contar sobre as grandes coisas que Deus fez, e o homem falou aos outros sobre as grandes coisas que Jesus fez. Não houve contradição porque Jesus é Deus. Neste relato notável, presenciamos a libertação extraordinária de um homem atormentado pelo poder transformador de Jesus sobre as trevas. Mesmo diante do milagre, a comunidade local manifestou temor, levando-os a pedir que Jesus partisse. Respeitando a escolha deles, Jesus se retirou. Entretanto, o homem liberto tornou-se um mensageiro ambulante, proclamando as maravilhas realizadas por Jesus em sua vida. Seu testemunho ecoa, lembrando-nos que a obra de Jesus transcende fronteiras geográficas. Que possamos compartilhar as boas novas de libertação e renovação encontradas em Jesus, sendo portadores da luz em meio às trevas. Que ao testemunharmos a transformação em nossas vidas, inspiremos esperança naqueles que ainda não experimentaram o poder do amor redentor de Deus. Em Jesus, encontramos não apenas redenção, mas também a promessa de sua graça transformadora, alcançando todos os lugares. Até a próxima!